cada tropeço do começo eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que eu falei. Boa noite! Sintonia de reinventar. Sejam muito bem-vindos! Em cada gota eu mergulho fundo. Boa noite! Quero mais beber em um segundo. Oi, gente! Falem aí pra mim de onde vocês são. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com essa música maravilhosa que eu sempre começo, né? Minhas lives. Boa noite, Robson, meu querido. Oi, Luciene. Algo desandar, que seja breve. Eu sou o ponto luz. Então, gente, como é que vocês estão? De onde vocês são? Digam aí qual o estado, qual a cidade, qual o país. Tô achando tão escuro aqui. Acho que tá normal, né? Tá meio escuro aqui pra mim. Oi, Bruno, meu vizinho, tudo bom com você? Tem muita gente que já me segue aqui, já me conhece. Pra quem não me conhece, você está em Rondônia? Carol, oi, meu bem. Ah, você está em Rondônia. Ele é meu vizinho aqui, tá, gente? Mas ele tá em Rondônia. Então, gente, pra quem não me conhece ainda, eu sou Sara Andrade, sou advogada, sou consteladora familiar, tenho 2 formações, uma com pessoas, outra com bonecos, e sou estudante de psicologia. Então, sou esse combo para acrescentar na sua vida. Marilene é de Surubim, Pernambuco. Ah, já ouvi falar muito desse lugar. Pernambuco, terra boa, eu gosto, viu daí? Então, o meu trabalho é sobre constelação familiar. Aqui no meu Instagram e outras redes. Ontem eu fiz uma live bem legal, foi bem longa a live que eu fiz ontem. Em outra rede social, e a interação foi gigantesca, assim, porque o Instagram ele entrega muito pouco, ele está entregando muito pouco. Isso é questão de marketing, de algoritmo, enfim, está entregando muito pouco. E nessa outra rede não, entrega muito, então acaba que eu consigo atingir a mais pessoas, né? Então, gente, quero saber como é que vocês estão, me falem aí. Se tá todo mundo bem, já pegaram a aguinha de vocês. Vamos começar a nossa live aqui, que é sempre mais rápida, mais prática. Eu gosto de fazer em 45 minutos. Eu tento, né, mas na maioria das vezes eu não consigo. Vou tentar fazer hoje. Tento fazer de uma forma mais interativa, mais dinâmica. Vai ter cartinha hoje, se der tempo, acho que vai dar. Então, sejam todos muito bem-vindos aos melhores 45 minutos do seu dia. Esse momento noturno, né, que você vai se acalmando. Eu sempre falo que falar sobre constelação, seja em qualquer lugar que for, em qualquer momento, é constelar. Então, no momento em que você está ali falando, no momento que você está pesquisando, em vários momentos da sua vida você está constelando. Talvez você nem perceba, você nem note, mas você está. Então, e eu sempre falo sobre a água, né? A água é algo que, assim, que acalma. Hoje eu aprendi mais algo sobre a água. Depois eu conto pra vocês, que eu vou estudar melhor pra poder contar, porque eu sempre busco fazer aqui no meu Instagram a forma mais responsável que eu posso, tá, gente? A forma mais... Eu sempre busco entregar o que eu tenho de mais precioso, que é o conhecimento para ajudar todos vocês, tá? Então, eu sempre venho aqui com muito carinho e com muito amor pra gente poder falar sobre, seja o tema que for. Então, quero que vocês mandem um aviãozinho aí para as pessoas que vocês acham que esse tema vai ajudar. Falar sobre finanças, falar sobre dinheiro, falar sobre paz. Tudo está interligado, tá, gente? Então, para quem vocês acham aí que está numa situação complicada com relação a finanças, numa situação complicada com relação a relacionamento com os pais, ou as duas coisas, aquela pessoa que acha que o dinheiro nunca vem, ou aquela pessoa que diz o dinheiro até vem, mas ele não fica, ou o dinheiro vem e sempre acontece alguma coisa e ele vai embora, enfim, a gente perde esse dinheiro. Então hoje eu vou explicar pra vocês por que isso acontece, como você pode fazer pra ter uma vida sistêmica, um olhar sistêmico e isso acontecer menos.
Oi, Michelle, minha amiga do Canadá. O Canadá está extremamente frio, né? Morrendo aí de frio. Então é isso, gente. Nós vamos falar hoje sobre essa relação que existe. A constelação, ela é essa terapia breve e profunda que ela lida com relacionamentos. Tudo na constelação é relacionamento. Relacionamento seu com o seu pai, relacionamento seu com a sua mãe, relacionamento seu com o dinheiro. Sim, relacionamento seu com o dinheiro. Relacionamento seu com um amigo, relacionamento seu com pessoas do seu trabalho, relacionamento seu com o trabalho. Oi, Rosemary, boa noite, meu bem. Morgana, minha irmã linda. Relacionamento com seja o que for, com uma emoção, vivendo da era do gelo no Canadá. Relacionamento com um sintoma, relacionamento com uma doença. Então, a constelação, ela fala sobre relacionamentos, seja em qualquer aspecto, em qualquer área. Hoje, nós vamos falar sobre esse relacionamento com pai e mãe e essa relação com o dinheiro, tá? Esse período de fim de ano e principalmente início de ano vem me chamando muita atenção, porque muitos atendimentos que eu venho fazendo, muitos deles, o meu forte sempre foi relacionamento conjugal, sempre. E engraçado, o meu público maior sempre foi e continua sendo de mulheres. Porém, neste período, o meu público está sendo não só de relacionamento conjugal, mas maior, inclusive, no começo de 2023, de pessoas que querem ver o seu relacionamento com o dinheiro, tá? Quando a gente fala, quando eu falo isso, é o quê? É abrir o campo, é uma pessoa chegar aqui numa constelação individual, por exemplo, ou em grupo, mas enfim, chega numa constelação individual e dizer que quer constelar um dinheiro, porque o dinheiro não chega na vida dele. E a gente encontra, por exemplo, um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um avô, enfim. E então vem muitas pessoas constelar essa questão, estão vindo do dinheiro, e pessoas do sexo masculino. E aí você pode falar, Sara, mas é porque existe desemprego no Brasil, é porque a situação está difícil. Sim, também. Só que a situação ela não está difícil para todo mundo, tá, gente? Enquanto existe, a gente sabe que a desigualdade no Brasil é muito grande. Isso aqui eu não vou falar sobre dados, né? Isso a gente sabe. Mas no período em que muita gente está muito pobre, muito assim, abaixo da linha da pobreza, foi o período também que muita gente cresceu. E que ela duplicou, triplicou, quadruplicou a riqueza dela. Período que mais pessoas conseguiram isso. Só que muitas pessoas veem o dinheiro como algo ruim. Então, quando se fala em dinheiro, quando se fala em ganhar dinheiro, se pensa em ganância. Muitos, por causa de crenças que tiveram quando eram pequenininhas, quando nasceram, e a mãe dizia, por exemplo, esse dinheiro é sujo, vá lavar a mão. Você deve ter ouvido muitas vezes essa frase, eu também ouvi. Claro, a gente sabe que o dinheiro é sujo, ele passa pela mão de várias pessoas. Só que isso vai internalizando uma crença de que o dinheiro é sujo, não só por terem bactérias ali, tá? Mas que o dinheiro é sujo por quê? Porque muitas pessoas, de fato, conseguiram dinheiro de forma, como a gente chama de suja, tá? De forma desonesta, de forma que fizeram mal a outras pessoas, de forma que tiraram de outras pessoas. Só que o Bert Hellick, que é o criador das constelações, ele sempre falou que o dinheiro é energia. E de fato, o dinheiro eu falo não papel, tá, gente? Mas o dinheiro, no geral, como essa moeda de troca, ele é energia. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Por exemplo, muito antigamente, que não existia dinheiro, as pessoas faziam trocas. Então, era essa troca que vinha dessa energia. Trocavam sal, por exemplo. O sal, engraçado, o sal hoje ele tem um valor super baixo, né? E antigamente ele era uma das coisas que tinha um valor mais alto. Por que ele tinha um valor alto? Ele era uma moeda de troca de valor alto. Porque ele servia para várias situações. Ele servia para, por exemplo, conservar uma carne, que não existia geladeira, né? Até hoje serve, mas não existia geladeira. Ele servia para diversas outras situações. Então ele tinha esse valor mais alto. E as pessoas trocam, vamos supor, tá, gente? Isso aqui não tenho como afirmar exatamente, mas, por exemplo, trocava, sei lá, 1 quilo de carne de sal por 5 quilos
sei lá, não sei nem o que existia na época, mas farinha, sei lá, açúcar, enfim. Não sei se açúcar existia, como é que era, né? Essa parte aí, alguém pode até me informar. Mas enfim. E depois, com o passar do tempo, foram existindo outros tipos de troca, até que chegou as trocas de moeda mesmo. Outros tipos, não a moeda de hoje, né? Mas enfim, moedas. Até que chegou o dinheiro. Mais uma forma de troca. E hoje não existe nem dinheiro, né, gente? Quase, nem é palpável. Cartão, enfim. Só que, então, tudo isso era troca. Tudo isso vinha com uma energia de troca. Muitas das vezes existia o equilíbrio nessa troca. Como existe hoje na sua vida. Por exemplo, quando você faz uma troca de algo com alguém, uma troca sua com uma amiga sua, por exemplo. Pode existir um equilíbrio. Você trocou uma blusinha por outra blusinha. Muitas amigas na adolescência fazem isso, né? Emprestam como troca e trocam de fato. Então, existe equilíbrio. Porém, várias dessas vezes não existia o equilíbrio. Por exemplo, com o passar do tempo, uma pessoa trocava, vamos dizer, uma galinha por um serviço, por uma pintura. Você me dá uma galinha e eu lhe dou o serviço. Eu vou pintar a sua casa. Eu vou pintar um quarto da sua casa. E quando era outra pessoa, em outra situação, ele fazia o quê? Não, eu troco, mas eu troco 2 galinhas pelo mesmo serviço. Então, olha a diferença. No primeiro, digamos que tivesse equilibrado. No segundo, está desequilibrado. Isso acontecia há muito tempo. E só que essas pessoas que faziam a troca justa, elas continuaram sendo justas. Continuaram. Essas pessoas são antepassados seus. E essas pessoas que faziam a troca não justa, também continuaram fazendo a troca não justa. E passando para os próximos. E chegou até você. Então, será que os seus antepassados, essas pessoas que vieram antes, faziam essa troca justa? Ou faziam essa troca injusta? Ele estava do que lado da troca injusta? Aquele que aproveitava? Ou aquele que era aquela pessoa que estava sendo, não posso falar enganada, posso até falar, né, mais pra frente. Mas aquela pessoa que, enfim, que estava saindo na desvantagem. O que será que aconteceu com seus antepassados até chegar a você? Então, a forma que você olha para o dinheiro hoje, você pensa, aquela pessoa é rica, tá, mas ela roubou. Aquela pessoa é rica, mas ela nasceu em berço de ouro, é por isso que ela é rica. Qual o seu olhar para aquilo? Qual é o seu olhar para o dinheiro, de fato? Quando você pega um dinheiro, qual o seu olhar, o que você sente, muito mais do que o que você pensa, o que você olha. O que você sente quando você senta num restaurante em que no cardápio o preço ele é um pouco mais elevado do que você pode ter todos os dias, mas você pode estar ali. Você vai para casa dizendo o quê? Nossa, gastei muito nesse restaurante. Aliás, na hora de comprar você já fala. Você olha o cardápio e já fala. Nossa, isso aqui tá caro. Só dá pra vir uma vez. Não dá pra vir. Qual a energia que você coloca? Responda, gente. Se comuniquem comigo. Qual a energia que você coloca ali? Aquela sua viagem. Que você tanto se esforçou, trabalhou e foi pra aquela viagem. Qual a energia que você coloca ali? Então, o dinheiro é energia. E a energia que você coloca ali é a energia que vai voltar pra você. Tá, gente? Se você vai pra um restaurante e você vai pra casa e diz, nossa, eu gastei demais, eu não podia ter gastado. Poxa, isso aqui é um absurdo. Esse prato aqui é um absurdo. Olha a energia que você coloca ali. Agora pensa de outra forma. Se você vai no restaurante e você vê aquele valor, que ele é alto, e você se sente merecedora daquilo. Eu mereço. Porque todo o mundo merece ter coisas boas. Todas as pessoas do mundo merecem ter coisas boas. Se você tem uma energia de dizer assim, que é o que acontece, né, de fato. Os políticos, eles não querem, sem entrar em política, tá, gente? Eu tô falando de política por políticas públicas. Eles não querem, e o mundo não quer, que existam pessoas que tenham o mesmo poder aquisitivo e a mesma qualidade de educação, por exemplo. Por quê? Porque é necessário que tenha quem sirva, tá? E aqui eu não tô falando de política, eu estou falando de dinheiro. Citei um exemplo. Mas todas as pessoas merecem. E se você pensa que, mas eu não preciso. Eu só preciso de, sei lá, vamos pensar assim, eu só preciso de uma casa humilde. Eu só preciso ter saúde. E o resto eu vou
levando a minha felicidade. Por que você não precisa? Por que você não precisa de um carro mais confortável? Um carro mais seguro? Por que você não precisa de ter um dinheiro livre para você, quando quiser viajar, comprar aquela passagem? Se aquela passagem está num valor mais elevado aquele dia, mas você quer ir, por que você não precisa? Por que você não é merecedor disso? Pensa nisso. Porque sua mãe não teve? Porque o seu pai não teve? Porque o seu avô não teve? Então por que você não merece? Você acha que se você tiver, você vai se afastar deles? Isso acontece muito em constelação, tá, gente? Isso é inconsciente. Eu estou falando agora de forma consciente para você pensar, mas isso acontece de forma inconsciente. Você acha que se você tiver aquele dinheiro, se você puder comprar um carro mais caro, você vai se afastar do seu pai? Porque seu pai não tinha? De forma inconsciente, você vai se achar diferente da sua mãe? Porque você não tinha? Você acha que se o seu pai, quando tinha, sei lá, 35 anos, não podia comprar um carro que custava 100 mil reais, você hoje não vai comprar? Porque ele não pôde, então por que você vai poder comprar? Você não vai frequentar os melhores locais, ter as melhores roupas, se você gosta disso, tá, gente? Isso se você gosta. Porque você não pode dar a mesma condição à sua irmã, à sua prima, a uma outra pessoa muito querida da sua vida. Você tem esse pensamento? Se você tem esse pensamento, você coloca a energia ali, você não vai ter. Entende? Você não vai ter se você coloca essa energia. Então, por que o dinheiro é ruim? Porque você imagina que esse dinheiro, ele... Deixa eu ver o que as pessoas estão respondendo aqui. Fer Pires, não sei se é Fernanda ou se é Fernando que tem um casal. Penso que é muito caro. Às vezes penso que não deveria, às vezes penso que mereço. Então, meu bem, quando você for a um restaurante, você já vai com aquele pensamento. Se você acha que naquele dia você deveria priorizar uma outra coisa, eu vou priorizar um exame que eu tenho que fazer, que é caro. E, enfim, que é caro não, que tem aquele poder um pouco mais elevado. A gente sempre se trai, né, nas palavras. Tem um poder um pouco mais elevado e você prioriza aquilo, tudo bem, fique em casa. E vai ter outros prazeres. Ou que o dinheiro dá, um pouco menos de dinheiro, ou outros prazeres e não vai. Agora, se vai, coloca energia naquilo. Hoje eu sou merecedora disso. Eu sou merecedora de chegar no restaurante, de comer essa comida aqui maravilhosa, de beber essa bebida maravilhosa. E eu sou merecedora disso. E cada vez mais eu quero isso. E cada vez mais eu quero proporcionar isso pra mim, para o meu marido, pra minha esposa, pro meu namorado, pro meu filho, pra quem quer que seja, pra um funcionário meu. Entende? Então, vê só como a energia é outra. Se você tiver com energia ruim com relação a isso, com relação a isso, não vai. Não vai, porque aí você não vai estar colocando a sua energia assim, tá? Rosemary falou bem assim, eu não sei exatamente o que é que ela estava falando, né? Que foi na hora, as mensagens sempre chegam depois. Sou curiosa para entender a relação do dinheiro com a mãe. Vamos conversar. Vamos conversar assim hoje, tá? Michele falou assim: eu falo, reclamo que tá caro e me sinto mal se gastei muito. Olha só, ela reclama que tá caro, compra uma coisa, reclama que tá caro. Se sente mal porque gastou muito. Olha só a energia que ela coloca naquilo. Vocês conseguem entender, gente? Qual a diferença? Se ela compra algo que ela acha que é merecedora e que, na verdade, ali ela é um pouco mais caro e ela se sente bem com aquilo. Olha a diferença que é, até o olhar de outras pessoas muda. É engraçado quando a gente faz constelação, que algumas pessoas chegam e falam assim: Sara, eu fui pro meu trabalho no outro dia da constelação e eu fui normal, eu não mudei nada, eu fui com as roupas que eu sempre vou, eu fui do mesmo jeito, eu estava... Enfim, eu não senti que eu tinha mudado de proposital nada. E uma amiga minha disse, isso aconteceu, tá, gente? E uma amiga minha disse: você está mais bonita. Olha só, ela não tinha feito nada além da constelação, ou seja, tinha feito bastante, né? Mas a energia dela mudou totalmente, então a energia ela vai mudando com relação a tudo, tá, gente? Então, Celina fala assim: Sara, quando vou na minha mãe, tenho que ir com roupa usada. Se for com nova, ela fica falando. Nossa, bolsa, ela repara. Olha só que interessante, a sua mãe, né? Olha só, a sua mãe, aquele nutriu e tudo. Não sei se teve se foi instalada alguma crença. As crenças, gente, elas são instaladas de forma muito rápida, assim. E a pessoa nem percebe. Sobretudo quando é pequenininho, né? Elas são instaladas, assim, com uma frase, com uma atitude, com um olhar, com algo assim. E ela instala e fica ali guardadinha.
E aí você só vai perceber depois. Quando você cresce, quando você vai fazendo um processo de autoconhecimento, quando você vai fazendo terapia, quando você faz uma constelação. A mãe da Celina fala quando ela vai com roupa nova. A mãe da Celina fala quando ela vai com uma bolsa nova. Qual a energia que a mãe da Celina coloca ali na Celina? Ela acha o quê? Que a Celina não é merecedora de ter aquilo? Ou ela acha que a Celina está gastando muito? Eu não sei qual é a realidade, tá? Independente do que seja. Independente disso. Você, Celina, eu sugiro que você vá com roupa nova, tá? Ver a sua mãe. E que você se ache feliz por isso. Inclusive, pode até falar pra ela. Olha, mãe, que roupa nova linda, você gostou? Dá uma roupa nova pra ela. Você não vai por quê? Simplesmente porque ela fala? E você fica chateada? Ou porque você acha que sua mãe não teve e hoje você não pode ter? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu estou tentando comprar um carro. Eu estou querendo comprar um carro. Tenho condição de comprar um carro. O carro custa 100 e poucos mil reais. Só que eu me peguei pensando, por que eu vou comprar esse carro? Se a minha mãe não podia comprar na minha idade. Ela veio comprar agora, que já é idosa. Se meu pai não podia comprar na minha idade, veio comprar agora, que é idoso. Olha só o pensamento. E essa pessoa, ela deixa de ser próspera. Por quê? Porque se ela consegue, mais jovem, comprar um carro de 100 mil, o filho dela, na idade dela, vai comprar um carro mais caro. E aqui, gente, eu não tô falando simplesmente do dinheiro não, tá, gente? Ah, é o dinheiro. Não, é a energia que você coloca ali. Se você não tem essa vaidade de querer um carro caro, você pode ter uma vaidade de querer conhecer países. E ali você vai gastar todos os 100 mil reais do carro. Mas você vai estar feliz com aquilo, tá? Você vai estar colocando energia naquilo. Você vai ter experiências para contar para outras pessoas. E o dinheiro é maravilhoso, porque com o dinheiro você se ajuda e ajuda muita gente. Imagina se você tem dinheiro e você coloca uma empresa. E você tem 5 funcionários, você ajuda 5 sistemas familiares. Se você tem mais 5, você tem 10 funcionários, você ajuda 10 sistemas familiares. Se a sua empresa cresce, você tem 30 funcionários, você ajuda 30 sistemas familiares, você ajuda uma sociedade toda que está ao redor. Inclusive, existe a constelação organizacional, tá, gente? Para quem quiser, é uma constelação muito maravilhosa. Eu faço constelação com relação a trabalho e empresa, mas a organizacional não. Porém, existem pessoas que fazem. É constelação com as pessoas da empresa e... essa constelação, você vai lidar com o quê? Com a empresa, com quem veio antes, com a empresa, inclusive estrutura física que existiu ali antes, e com a sociedade que está ali ao redor e que usufrui daquele serviço, que usufrui daquele produto. Olha só que coisa linda, como é maravilhoso. Hoje em dia, as pessoas estão buscando muito o autoconhecimento. As pessoas estão buscando muito a constelação. Por quê? Porque elas estão se voltando para si. Existiu um momento que teve aquele boom, né, da globalização, da internet, que sempre vai tendo mais atualizações e vai crescendo mais e mais. Só que teve aquele momento que era de você fazer o quê? Se conectar com quem estava longe. Hoje é você se conectar com você mesmo, que deveria ser o inverso. Se conectar primeiro com você e depois com quem está fora. Só que as pessoas se conectaram tanto com quem estava fora, tanto que o que estava aqui ficou vazio. Ficou no automático, se conectar com mais pessoas, sempre com mais pessoas. E o que estava aqui ficou vazio. Então elas estão agora se voltando muito para si. E isso é maravilhoso. Quanto antes, melhor. Fê falou, tenho essa situação da minha mãe também, reparar coisas novas em mim. Nossa, gente, não, vocês são adultas, né? A maioria do pessoal aqui, acho que todos são adultos. Não permitam essa dependência de alguma forma. Usem a sua roupa nova, se sinta linda com essa roupa nova, se olhe no espelho, eleve sua energia feminina de fora pra dentro, nesse caso, né, de uma roupa. Eu tenho até um guia sobre elevar a energia feminina, e eu acho que eu não lembro exatamente, mas eu acredito que seja o primeiro exercício, que ele é um guia prático. O primeiro exercício é se olhar no espelho. Tem pessoas que não conseguem se olhar. Você consegue se olhar? Olhar no olho, se olhar no olho, se enxergar. Passar um tempo se olhando, ver o que está atrás dali. Pessoas choram ao se olharem no espelho. Porque elas não conseguem se ver como de fato são. Elas não conseguem se reconhecer. Ou elas não gostam do que vem. E eu nem estou falando de corpo, de estrutura física, de uma celulite, de uma gordurinha, não. Estou falando simplesmente do olhar. Então, o primeiro exercício é esse. Portanto, coloca a sua roupa bonita, a sua roupa nova. Se olha no espelho. Se sente merecedora daquilo. Você trabalhou para ter.
Aí eu não falo de comprar muito e ter um desequilíbrio financeiro. Aí já é outra situação, tá, gente? Mas coloca, mostra pra sua mãe, fala que você está se sentindo linda, pergunta se ela está gostando, dá um presente pra ela, diz que ela está linda, chama ela pra passear, você com a sua roupa nova, ela com a roupa nova dela. Quando eu faço constelações, que dependendo da situação, eu passo exercícios. Um exercício seria muito bom pra vocês que vivem nessa situação fazer. Compra uma roupa igual a da sua mãe. Fala pra ela, olha mãe, como a gente... Vamos tentar essa conexão de fora pra dentro primeiro. Olha só, você bota essa roupa, eu coloco essa roupa aqui. Vamos tirar foto de nós duas com a mesma roupa? Vamos nos olhar e ver o que parece na gente, de fora, de dentro. Entende? E aí você vai começando a ter essa maior conexão com a sua mãe, que tem tudo a ver com dinheiro. Vou falar daqui a pouquinho, deixa eu só ver aqui. Celina fala, ela acha que eu tenho sobrando e fica pedindo. Celina. Quando os pais não devem pedir dinheiro aos filhos, isso não é bacana, isso não é legal. A não ser que ele esteja precisando e que ele vale pagar de volta, tá? Os pais, eles são sempre maiores do que a gente. Eles sempre podem mais do que a gente. E eu não falo que o filho não deve ajudar financeiramente, não deve ajudar emocionalmente, não deve ajudar fisicamente. Ele pode, claro. E os pais fizeram muito por a gente. Então ele pode e é interessante que ele faça. Mas... vê a energia que está sendo colocada aí, tá? Vai entendendo essa energia, vai entendendo se realmente é necessário, vai entendendo se há uma competição, tá? Entre isso. Pedindo o meu e não algo novo, entendo. Nossa, ela vai pedindo o que você já tinha. Olha só, eu nem tinha visto ainda. Mais um motivo, compra uma roupa nova pra ela, usa a sua. Sua mãe não deve se achar merecedora de ganhar nada. E ela tenta colocar isso pra você, você também não sendo merecedora. Corta isso, tá, Celina? Vai cortando isso. Se você não consegue cortar aí, faz uma constelação pra poder cortar, pra que a sua filha não passe pela mesma coisa. E não se ache merecedora de ter nada, de ter dinheiro, de ter uma roupa, de ter nada. E aqui de material, né? Porque a gente tá falando sobre dinheiro, a gente tá lidando com isso hoje. Rosemary, Sara, aprendendo muito contigo. Oh, meu bem, que bom. Celina, tenho 38 anos. Sim, então, a maioria das pessoas que tá aqui já deve ter 35 em média. Eu sempre falo que a gente já viveu um terço, pelo menos, da nossa vida. Quem tá aqui, todo mundo. Então, gente, olha só. Talvez tenhamos ainda 2/3 aí. Talvez, né? Quem tiver uma longevidade aí, talvez. Menos que isso, né? 30 anos... vai ter aí. Então, o que você quer com o resto disso? O resto dos seus dias, você quer evoluir ou não? Quando a gente fala sobre dinheiro, a relação com a mãe, vou começar primeiro com a relação com a mãe. A nossa mãe é a que nos nutre. Ela fica ali 24 horas, durante 9 meses, fazendo o quê? Nos nutrindo, trabalhando. O corpo dela vai trabalhando. Se a sua mãe vive com você, você tem uma relação boa. Se a sua mãe vive com você, você tem uma relação ruim. Se você não convive com a sua mãe porque ela é narcisista ou porque não tem condições. Se a sua mãe lhe abandonou. Se a sua mãe já morreu. Se você sequer conheceu. Se você é adotada. Então, se você é adotada, estou me referindo à sua mãe biológica, tá? Sempre aqui, sistema familiar. Mãe biológica, nunca adotada. Então, independente disso, tá, gente? A sua mãe, ela lhe gerou, ela lhe deu a vida. Você foi o sucesso da sua mãe, tá? Por mais que você diga, mas a minha mãe tentou me abortar. Certo, mas ela não lhe abortou. Mas a minha mãe teve não me desejou. Tá, mas você foi gerada e você nasceu. Então, quem escolheu que você nascesse foi ela. O seu sucesso depende de como você olha pra ela. O Bert Hellinger sempre dizia, o sucesso tem a face da mãe. Aqui, ó. A mãe. O sucesso tem a face da mãe, tá? E não é por acaso. Então, a forma que você olha pra sua mãe é a forma que o sucesso vai olhar pra você. Como é que você olha pra essa sua mãe? Você olha com desprezo, você olha com tristeza, você olha como? E aí, isso é o sucesso, tá? No sucesso, a prosperidade, que a gente fala aqui de prosperidade, eu tô falando sobre sucesso, e vou entrar na parte mais específica do dinheiro, que é o que a gente tá conversando sempre aqui, né, hoje. Então, como é que você olha pra essa sua mãe? É com desprezo, é com amor? Aí você pode me falar assim, Sara, mas a minha mãe não tem condições de conviver com a minha mãe, ou minha mãe é narcisista, ou a minha mãe tem inveja de mim, ou a minha mãe compete comigo. Gente, isso acontece muito, tá? Às vezes você tem uma relação boa e mesmo assim sua mãe compete com você e você não está vendo. Então, mas você honra a sua mãe? Como é que é? Como é que você sente isso? A sua mãe lhe teve, ela lhe trouxe a vida.
Só aí já é o que você precisa receber, tá? Eu vou colocar aqui pra explicar pra vocês aqui. A mãe, o pai, a filha. Depois essa filha vai crescer um pouco. Então, você é 50% da sua mãe. Olha só, gente. E a sua mãe é o sucesso. Pensa só. O Bert Hellinger, ele falava assim. Todos nós só precisaríamos fazer uma sessão de constelação na vida toda. Queríamos resolver todos os nossos problemas. Alguém sabe qual tema seria desta constelação aqui? Desta não, desta, né? Porque criança não faz. Aqui. Alguém sabe? Vou beber água aqui, gente. Eu vou esperar alguém responder, tá, gente? Será que alguém vai acertar? Qual seria a única constelação que teríamos que fazer na vida se pudéssemos fazer só uma? E eu vou explicar por que a gente não tem como fazer só uma. Pra quem não sabe, o Bert Hellinger, ele é o criador das constelações familiares. Morreu em 2019. Ele era um padre, deixou de ser, casou-se, faleceu em 2019. A esposa dele, que é espírita, deu seguimento a essa técnica. Por que eu estou falando tudo isso? Para demonstrar para vocês que a técnica da constelação não tem base em religião nenhuma. Seja espírito, seja católico, seja evangélico, seja o que for, qualquer religião. Não tem base em religião, tá? Então, ninguém me respondeu, né? Ou então a mensagem vai chegar depois. Tríade primária. Olha só, Robson falou, tríade primária. Será? Mais alguém? Então, gente, o Bert Hellinger, ele falava que se fôssemos fazer uma constelação só na vida, fizéssemos com o tema pai e mãe. E por que com o tema pai e mãe? Porque se nós constelássemos nosso pai e a nossa mãe, estaríamos em uma constelação, estaríamos constelando nós mesmos. E se o processo de autoconhecimento é para nós mesmos, então estaríamos resolvendo tudo. Porém, esta constelação, por quê? Porque 50% seu é sua mãe e 50% é seu pai. Porém, essa constelação iria durar um dia ou dois, de um dia a dois. Robson batendo palminha. Robson é muito fera. Então, como é que o constelador ou o constelado iria aguentar essa constelação? Seria exaustivo, seria impossível. Portanto, ele fala que constelações, na verdade, a técnica da constelação trata de microconstelações, que são o quê? Várias constelações de vários temas, tá? Então, se você vai constelar o dinheiro, por exemplo, você pode encontrar uma questão com a sua mãe. Se você vai constelar o dinheiro, você pode encontrar uma questão com o seu pai. Então, e aí, sabe? Eu tô constelando meu pai e minha mãe, você está constelando com relação àquele fato, tá? E aí, em uma outra sessão, você vai constelar o relacionamento conjugal e você encontra o seu avô. E, por consequência, digamos que você encontra o seu pai também. E aí você vai estar constelando o seu pai com relação a um outro aspecto. Lembra que eu falei que se fosse constelar pai e mãe ia durar mais de um dia? De 1 a 2? Por quê? Porque iriam ver todos esses aspectos. Entendeu? Por isso que são microconstelações. Indo por camadas. Exatamente, Robson. Senão seria impossível para todo mundo. Sinto que minha mãe tem inveja. Compete comigo de forma inconsciente. Acabo me afastando. Quero olhar isso de outra forma. Olha, tá vendo? Não tem como ser diferente. De forma inconsciente, tá? Então, Fê, não sei se foi você que perguntou com relação a isso. Vamos lá. Então, agora vamos voltar para essa questão da mãe, né? Que aqui tá sendo bem falado, a gente tá vendo? Por isso que eu sempre falo que a constelação, a live sobre constelação, seja o tema que for, vocês que fazem. Porque os temas, eles vão vindo, não é por acaso, tá? Então, você sente que a sua mãe tem inveja de você, você sente que sua mãe compete com você. Por que será? Será que a mãe dela competia com ela? Será que ela tem uma lealdade aí? A mãe, uma honra cega, que não é aquela honra boa, tá, gente? Que eu sempre falo. É uma honra cega. É você ser leal, é você seguir aquele padrão de algo que você não queria seguir, mas você acaba fazendo. Será que você também compete com sua filha? Com a sua sobrinha? Será que você vai chegar a competir com ela? Entende? Tem que ter realmente um olhar de amor. Entender que a sua mãe, como eu estava falando, se ela lhe abandonou, se ela foi ruim, ela lhe deu a vida, ela é desta forma. E honrar. Agora eu falo, me refiro a honra boa. E o que seria? Sara, eu não consigo conviver, eu me afasto. Várias filhas aqui já falaram. Não, você não precisa, para honrar, você não precisa estar junto da sua mãe, tá? Você pode estar longe. Para honrar, você não precisa se dedicar
dedicar tempo à sua mãe. Você não precisa ajudar financeiramente. Você não precisa ajudar emocionalmente. Você não precisa ajudar fisicamente. Você não precisa estar ali do lado dela. Ligar todos os dias. O que você precisa é sentir que essa mãe está dentro de você. Porque olha só, 50% seu é a sua mãe. Se você não sente a sua mãe dentro de você, você está negando 50% seu. Ou parte desses 50%. Entende? Ah, Sara, mas tem 50% esse 50% da minha mãe tem coisas que eu não gosto. Justamente para isso que a gente faz a constelação. E na constelação a gente fica só com o que é bom. A gente deixa o que é ruim pra trás. E aí, eu vou deixar com a minha mãe? Sim, porque já é dela. Já é dela, esse peso não é seu, já é dela. Se ela quiser fazer um processo de autoconhecimento, ela vai fazer e vai deixar para outras pessoas. Porque não é dela aqui. O nome já está auto, auto com U, auto, você. Autoconhecimento. Ninguém faz um autoconhecimento para outra pessoa, não tem como, é impossível. Você só pode fazer a sua parte, tá? Então, o sucesso tem a face da mãe. Como você olha para sua mãe, como você olha para o sucesso em qualquer situação, tá? Por quê? Porque isso é a prosperidade, mais ligada ao sucesso. Pode ter a ver com dinheiro? Pode, se você estiver sendo leal a esta sua mãe. Se você estiver tendo essa honra cega. A minha mãe gastava tudo. A minha avó, o meu avô, por exemplo, da parte da sua mãe aqui, gastava tudo. Então você inconscientemente pensa, eu não posso ter aquilo, porque meu avô não teve, e você acaba gastando, é inconsciente. Já com relação ao pai, aí a gente vem mais para esse lado mesmo, de dinheiro. Por quê? Porque, lembra que eu falei que a mãe nutria? A mãe tá ali, ela nutre. Tá ali com o bebê, ela tem o bebê. E aí, quando o bebezinho nasce, ele vai pros braços do pai. E tem até aquela cena característica do pai pegando o bebê, levanta o bebê, mostra pra quem tá ali atrás do vidro, né? Com todo aquele orgulho. O pai é o que leva para a vida. A mãe dá essa nutrição, essa proteção. Depois que nasce também, né? Porque ele vai mamar. E o pai é o que leva para a vida. E para você ir para a vida, você precisa o quê? Crescer. De todas as formas. Crescer fisicamente, crescer emocionalmente e crescer como, gente? Para você sair de casa. Para você conseguir suas conquistas. Crescer financeiramente. Então, como é que você está olhando para o seu dinheiro? Como é que você olha para o seu pai? Qual a sua relação com o seu pai? É uma relação ruim? Você não aceita o seu pai? Então, está totalmente interligado ao dinheiro. A esse sucesso com relação ao dinheiro. O dinheiro mesmo, que você... Essa moeda mesmo, tá? Que você utiliza. Essa energia. Porque o dinheiro é energia. E, gente, é uma energia boa, viu? É uma energia maravilhosa. Quando você aprender que é uma energia boa, as coisas vão fluir na sua vida. Rosemary pergunta. Deixa eu beber uma aguinha aqui, tá, gente? Se eu só dar um exemplo aqui antes de responder a pergunta de Rosemary. Olha como é interessante. Você vai entender agora como é que é a diferença de pai e mãe. Essa nutrição e o pai levar pra vida. O pai levar pra vida é isso mesmo, é levar. Quando um bebezinho, ele tá aprendendo, a nadar, quando um bebezinho tá descendo ali no escorregador, a mãe fica ali do lado. Não só a mãe, às vezes até a tia, enfim, mas isso é mais da energia feminina, né? Que a mulher tem mais que o homem, apesar do homem também ter. Mas falando de mãe agora. E aí a sua criancinha vai descer num como é que eu falei? Como é, gente? Me ajuda aí. A palavra fugiu. Um brinquedo, escorregador, né? E aí, a mãe fica com cuidado, segurando a mãozinha pra ele descendo, e vai aprendendo e tudo. E como é que é o pai? Como é que o pai faz? O pai coloca o menino lá em cima e fica embaixo esperando. Desce. Vem, filho. E a mãe não, ela fica segurando, ela fica com todo o cuidado do mundo. Olha a diferença. E até em outros aspectos. Vai pra vida, menino. E isso é lindo de se ver. É lindo ver essa diferença. Tanto o cuidado da mãe, como o pai dizer, vai pra vida, menino. Esse equilíbrio é maravilhoso. Agora, esse equilíbrio ele tem que existir. Já joga de cabeça. Não joga de cabeça, mas enfim. A maioria, né, gente, dos pais e das mães tem esse comportamento. Não esse de jogar de cabeça. Mas quando a criança cai, a mãe geralmente ela fica mais ali. Oh, meu filho. E quase chora junto. E o pai diz, vamos lá, bota embaixo ali da pia. Bota embaixo ali da água. Que vai doer, mas vai melhorar. Isso não é errado de nenhum dos dois lados. Mas vê a diferença. Então, o pai é que leva pra vida. É o pai que tem essa representação maior do dinheiro. Então, como tá a sua relação com o seu pai? Muitas pessoas vêm constelar
E é muito interessante. Quando eu constelo, eu não... A constelação não é uma adivinhação. Eu sempre explico isso para as pessoas que eu vou constelar, porque eu sempre explico antes de gente fazer. Explico sobre a técnica e sobre o atendimento. Não é uma adivinhação, tá? Então, tanto faz. Eu posso saber sua vida inteira para fazer uma constelação com você. E eu posso saber pouquinho. Eu prefiro saber pouco. E é bem interessante. Sabendo muito ou sabendo pouco não importa, tá, gente? Mas eu prefiro saber pouco. Só que é bem interessante. Quando as pessoas vêm constelar, e eu já vi diversos casos de pessoas falando assim: eu sou boa, sou competente no que faço. Consigo ter dinheiro, consigo ter... Eu lembro muito de uma constelação, algumas são mais marcantes. Pela história, ou pela pessoa, ou pela fluidez, enfim. Não importa, todas são importantes da mesma forma, mas umas são mais marcantes, assim. E a pessoa dizia assim: eu consigo sempre ter muito dinheiro. Eu tenho uma das melhores lojas do lugar que eu trabalho. Eu faço... O melhor produto é o meu. Eu tenho um público classe A. Eu vendo. E eu consigo fazer investimentos, eu consigo ter o dinheiro ali, eu consigo juntar dinheiro, eu uso esse termo. Só que toda vez que eu consigo chegar num ponto que eu digo estou tranquila, acontece alguma coisa. Uma máquina quebra, uma doença na família, ou acontece por diversas vezes. E a gente vai vendo a relação dela com a mãe, e a gente vai vendo a relação dela com o pai. É tão interessante, gente, que a gente vai desmembrando aquilo, sabe? O sucesso dela com a mãe, ela tem sucesso sempre. E por que aquilo cai? Não é o sucesso dela que acaba, não. Não são os clientes que ela perde, não. Entende? Que se ela tivesse sucesso e fosse perdendo os clientes, ela estava tendo uma perda ali no sucesso dela. Não é isso, não. E a gente podia ver como era a relação dela com a mãe, mas não. É o dinheiro mesmo. E aí a gente vai ver ali a relação com o pai, ou com alguém do sexo masculino, e a gente vai vendo aquela energia, ou se ela foi criada pelo avô, enfim. E vai desmistificando ali, sabe? Não que a constelação seja mística, tá, gente? Foi só uma forma de falar. Vai desvendando ali, desemaranhando o que está ali bem emaranhado. Celina falou assim: meu pai morreu, eu tinha 4 anos, nossa. Não sei nem virar estrela, mãe super protetora. Meu bem. Aí, assim, o que a gente faz numa situação dessa? Olha pra trás com todo amor. Porque a história da sua mãe... de força, sua mãe é maior do que você, sua mãe foi super protetora, porque ela já não tinha o seu pai lá, do ladinho dela. Então, ela já perdeu o seu pai. Possivelmente, não posso falar, que estou vendo só uma frasezinha aí sua, mas possivelmente a sua mãe tinha muito medo também de perder mais alguém que ela amava, perder você. Então, super protegeu, né? Com esse medo de perder, enfim. E então é essa ligação que se tem com a mãe, essa ligação que se tem com o pai, com o dinheiro. Sai, como é que eu resolvo isso? Primeira coisa, vamos para a parte prática, a parte real. Você sabe lidar de fato com o dinheiro? Você tem uma organização financeira? Não. Você não tem essa organização financeira por de fato você ser uma pessoa verdadeiramente desorganizada? Por quê? Tá vendo que são várias perguntas? Por quê? Por irresponsabilidade. Porque você não sabe, é uma força maior e você não consegue ser organizado. Porque você gasta tudo. Porque você quer mostrar que tem mais. Porque você concorre com a sua irmã. Vai fazendo essas perguntas. São várias perguntas que podem ser feitas. E aí quando você entende se você de fato é desorganizada, aí você tenta organizar. Sara, não é por isso. É por outros fatores que eu não sei explicar. Eu tento me organizar e quando eu tô conseguindo acontece alguma coisa. Aí sim. Aí você parte. Qual olhar que você tem pra sua mãe? Porque o dinheiro tá vindo através de quê? De algum sucesso. Algum sucesso na sua vida. E o dinheiro pode vir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Olha pra sua mãe. Sara, mas eu tenho dinheiro e o dinheiro escapa da minha mão. Eu não consigo olhar. Eu não acho que eu não mereço, eu não preciso de dinheiro. Pra mim tá bom ter um carrinho, pra mim tá bom ter minha casinha. Pelo menos é isso. Tem muita gente que fala assim: pelo menos eu tenho a minha casa. Pelo menos eu tenho o meu carro. É muito bom ter. É maravilhoso, é uma conquista muito grande. Tudo que você conquista, pequenininho que seja, sinta isso como algo que você é merecedor. É uma conquista, sim. Sobretudo bens materiais, sobretudo uma viagem que você queria fazer, um procedimento estético, uma doação pra alguém, seja o que for. O que vale é a energia que está ali, tá? Então, preste atenção. Não queria... Aí vê a relação com seu pai, se for dessa forma. Entende?
Por força maior que não sei, ó. Celina tá falando. Não, não tenho. Por força maior que não sei. Eu acredito que seja pelo que eu tava falando, né? Sobre o valor do dinheiro. Então, vê essa relação com sua mãe. Tenta ver a relação com seu pai. Seu pai morreu, tudo bem. Vê a relação, se era muito pequenininho, da pessoa que você colocou como referência de pai. Ou mesmo que seu pai tenha morrido, vê também essa relação em algum processo. Uma constelação, pode vir o seu avô. Eu constelei uma vez uma pessoa, uma mulher, e foi bem interessante a constelação dela. Ela veio constelar sobre dinheiro. Ela tinha prosperidade. Ela tinha sucesso, ela tinha prosperidade. Ela não tinha o dinheiro e perdia, não. Ela não era esse ciclo. Ter o dinheiro e perder, ter o dinheiro e perder. O caso dela ela ia sempre prosperando, mas ela se mantinha ali. Ela prosperava um pouquinho e se mantinha ali. E ela tinha um potencial muito maior. E ela não entendia o porquê. Foi bem legal. A gente fez a constelação. Tá? A gente colocou ela aqui. Entrou depois o pai dela no campo. As crenças do pai. As crenças de que não precisava ter mais do que tinha. Essas crenças internalizadas. Não só crenças, tá, gente? Por isso que eu sempre falo. É muito bom como constelação psicoterapia. Porque aí você leva isso pra psicoterapia e vai vendo sobre essas suas crenças que você tem. Enfim, vai tratando. E apareceu também o avô dela. O avô dela era muito rico, só que ele morreu pobre. Mas ele morreu pobre e todos ao redor dele estavam ricos, porque ele dava tudo. Ele morreu com riqueza que ele nem sabia tudo que ele tinha. Ele dava tudo, não só para as pessoas de casa, mas para as pessoas de fora. Ah, seria errado ser bom doar? Não, de jeito nenhum, é ótimo, é maravilhoso. Porque isso é o equilíbrio. Quanto mais você tem, você dá para você equilibrar. Por isso que quem paga imposto, quem paga muito imposto, quem de fato paga o imposto, o rico que paga o imposto dele certinho, ele é honesto naquilo e ele vai continuar com aquele dinheiro. E o rico que não paga o imposto que ele deveria, em algum momento ele perde. Por quê? Porque aquele dinheiro ali não está tendo equilíbrio, entendeu? Tem alguns que falam assim, eu prefiro não pagar imposto, pegar esse dinheiro e fazer doação. Será que está sendo justo aquilo ali? Entendeu? Então, essa cliente minha, ela se sentia em lealdade a esse avô. E por lealdade a este avô, ela não conseguia achar que precisava ter o dinheiro. Já estava bom o que ela tinha. Depois da constelação, teve um resultado bem bom. Foi rápido, a gente não tem como precisar o tempo dela, foi rápido. E assim, ela começou a receber, sabe? Então, isso acontece, gente. É o processo de autoconhecimento, é você se conhecer. E você colocar essa energia nisso, na mãe ou no pai. Qual de vocês acha que tem essa relação ruim com o pai? E que está nesse processo de necessidade. Não falo necessidade financeira, mas necessidade de fato. Mas já teve uma condição melhor, ou está precisando e não consegue, não entende o que é, como a Celina falou. Esse dinheiro ser próspero, a energia do dinheiro, primeiro você precisa sentir, tá? Vai pensar e sentir. Sente que já é seu, como eu falei no começo do restaurante. Sente que já é seu. Imagina que já é seu. Imagina que você já tem aquilo. Quando você sente, você faz daquilo real. E quanto mais você faz real, mais acontece. Tanto com as coisas boas, como com as coisas ruins. Por isso que a gente fala, não tem esse pensamento ruim. Não tem gente que chega perto de você e você fica meio pra baixo, assim. E aquela pessoa só fala de problema. Não é ruim, gente, escutar problema o tempo inteiro. E só fala de problema, só problema o tempo inteiro. E chega você vai ficando ruim. E quando chega gente, eu cheguei e fiquei ofegante. Nossa, não gosto nem de pensar. E quando chega uma pessoa que tem uma energia boa, você sempre quer ela perto. Uma pessoa que é alta astral, uma pessoa que quando você tem um problema, ela chega ali e diz, você vai conseguir. Uma pessoa que você tá com no financeiro e você diz, vamos atrás. E vai dar certo. E acredita em você. E você mesma vai começando a acreditar em você. Você não acreditava, mas você começa a acreditar em você. E aí você vai fazendo e vai dando certo. E vai dando certo de novo. E vai dando certo de novo. E quando você vê, você diz, nossa, como eu era ali atrás. E não busca o imediatismo com relação a nada. Vai fazendo e vai deixando fluir. Você passou 30 anos ou mais de 30 anos da sua vida numa situação que hoje é dia 7 de fevereiro de 2023. Se você tivesse feito um processo dia 7 de fevereiro de 2022, já faria um ano do seu processo. Vamos dizer a constelação, por exemplo. Já faria um ano. Então muita coisa já teria fluído. Entendeu? Então não quero imediatismo.
Se você não quer buscar um processo hoje, seja ele do que for, tá, gente? Eu falo que tô dando o exemplo da constelação, porque além de ser muito forte, tem um tempo que a gente não sabe qual é, pode ser de dias, meses, semanas ou ano. Mas seja ele qual for, se você não buscou esse processo durante 30 anos, por que você quer agora, em uma semana, resolver a sua vida? Seja em que sentido for, em que situação for. Então, gente, o dinheiro, ele é essa energia maravilhosa, tá? E olha para essa sua relação de sucesso com sua mãe e de ter o dinheiro com o seu pai. Dinheiros vêm de heranças. Qual é a energia dessa herança? Tem gente que diz assim, eu não vou receber essa herança não preciso desse dinheiro. Gente, essa herança é merecedora, tá? Recebe a herança. E aí, depois que você recebe essa herança, aí sim você bota energia naquele dinheiro pra fazer uma doação, pra dar alguém que já recebeu uma herança, mas você acha que essa pessoa merece mais e tem esse equilíbrio de troca. Entende que é um equilíbrio? Sobretudo, se a herança vem com uma carga que você não consegue receber porque você percebe, não recebe. Entende? Não recebe aquilo. Ou faz daquilo, transforma aquela energia. Tudo é energia, gente. Se você faz um serviço, presta um serviço, e aquela pessoa te enganou, ela não pagou. Ela disse que fez fez um pagamento e não fez. Ela te enganou de alguma forma. Agradece a Deus. Na hora você vai ficar chateado. Agradece tudo. Agradece aquele dinheiro que você recebeu e seja grato também àquele dinheiro que você não recebeu. Porque em algum momento aquele dinheiro vai chegar. E ele vai chegar de outra forma. Gente, eu falo isso aqui e não é o que eu vejo simplesmente numa teoria. É o que eu trabalho com muitas pessoas e é muito o que eu vivi também. Então isso eu passo pra vocês com muita verdade. Então agradece tudo, agradece se o dinheiro não chegou naquele dia, agradece se o dinheiro não chegou da forma que você queria, se uma pessoa não lhe deu o dinheiro que devia. O equilíbrio, ele vai acontecer, ele vai chegar o dinheiro de outra forma pra você. Ou aquela pessoa que estava te devendo, ele vai te pagar de algum jeito, tá? Tá vendo que o dinheiro é energia? Ele pode te pagar não com dinheiro, o dinheiro mesmo, material que eu tô falando. Não é só o dinheiro que paga as coisas, não. Muita coisa paga outras. O dinheiro é uma moeda de troca. E você troca o dinheiro por várias coisas. Inclusive pelo próprio dinheiro. Não é? É possível fazer essa troca. É só pensar no real e no dólar, por exemplo. Você troca o dinheiro pelo próprio dinheiro. E qual é o valor que tem o dinheiro, se não energia? O real vale quanto de $1? De €1? Se você pensar assim, você vai conseguir compreender de fato que o dinheiro é somente a energia. É o valor que você coloca ali. Então, quanto mais energia boa você tem ali, mais aquilo vai rodar na sua vida, tá, gente? Então, é isso. Antes de finalizar aqui, eu queria falar pra vocês que amanhã vai ter a constelação em grupo. Eu vou deixar aqui pra você aqui no próximo, quando eu desligar, caso a gente terminar aqui, no próximo story um link de inscrição, se você quiser se inscrever, eu acho que ainda tem uma vaga. É constelação em grupo, nós já temos a pessoa que vai ser constelada. Não é aberto, tá, gente? É no Google Meet, só as pessoas participam. Então, uma pessoa vai abrir a constelação dela, as outras vão participar. As outras que participam são como representantes, vão estar no lugar desses bonequinhos aqui. Mexe também no sistema familiar delas e elas pagam somente uma taxinha. Hoje eu não vou tirar a caixinha, porque já está mais tarde. Aliás, caixinha não, perdão, cartinha. Na próxima eu vou tirar a cartinha. Quando eu postar a live, coloca lá, quero cartinha, tá, gente? Ou algum comentário que eu vou tirar a cartinha pra vocês. Então, a constelação vai ser assim, eu vou colocar o link, é um projeto novo que eu tenho, vai ser a primeira amanhã. Então, é uma taxinha. Quem participa da constelação em grupo, pode participar de várias, tá? Quem faz, não. Por exemplo, a pessoa vai fazer nesse mês de fevereiro, você vai abrir a sua constelação, você tá lá, você abre. É interessante porque não é só uma troca de energia, você não compartilha só a energia, você compartilha também o custo. Então, quem vai abrir vai pagar o valor mais alto, lógico. Os outros vão pagar só uma taxa. Por quê? Porque eles estão ali. Ó, a gente falando sobre dinheiro e energia, né? É aquela energia que é colocada ali. E se tem uma pessoa, é um sistema familiar. Se tem duas, são 2 sistemas familiares. Se são 3, são 3 sistemas familiares. Então, o seu sistema familiar também vai estar mexendo ali, mesmo você sendo só o representante. Você, que vai representar o pai da pessoa, vai sentir sensações que ele possa ter sentido, que ele está sentindo naquele momento. Então, se você tem interesse, tem curiosidade em saber para um dia fazer, participe como representante, que você vai entender como é que funciona a constelação em grupo, online, né? Porque presencial seria difícil, tanta gente de fora.
Inclusive a pessoa que vai fazer é de outro país. Então, você está sendo convidado, se quiser, para participar. Vai ser amanhã, às 8h30 do Brasil. Seria às 8, mas vai ser às 8h30, porque a pessoa é de fora. Então, é um convite que eu faço a você. É uma taxinha bem acessível e vai ser muito bacana. É uma energia muito, muito boa que vai estar ali com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não chegaram ali por acaso e não vão chegar por acaso. Quem chega é quem tem que chegar. Se chegar uma pessoa, se chegar duas, chegarem 3, chegarem 4, não importa quantas. É quem tem que chegar, tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Olha pra como está com o seu pai e com a sua mãe. Coloca perguntas na caixinha sobre isso que eu respondo. Se tiverem dúvidas, fala comigo no link da bio ou no direct. Eu sou bem acessível, eu posso responder a você. Se a sua pergunta for um caso, eu posso responder por vídeo para te ajudar, para ajudar outras pessoas. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu sempre busco estar cada vez mais fazendo com que as pessoas entendam que o processo de autoconhecimento delas é o melhor, tá? Se você quiser ser o meu cliente também, eu sempre falo que o meu cliente, eu quero que ele demore muito a chegar a voltar. Quero que ele chegue na hora certa, mas que ele demore a voltar. Por quê? Porque, primeiro, ele não precisa constelar com frequência. Ele pode constelar, se for o mesmo tema, só depois de 6 meses. E por quê? Porque eu passo exercícios para que ele tenha uma vida sistêmica. Ou seja, que ele não só aprenda a lidar com aquele aspecto, mas com outros da vida dele. Ah, Sara, mas sem fazer a constelação ele vai resolver? Pode chegar a resolver, pode até chegar. Mas mesmo que não chegue, porque ele não tem aquela consciência total, é o início da cura. Então, cada vez mais ele vai tendo uma vida saudável com relação a qualquer aspecto. Tá, gente? Então, nossa, a live de hoje foi muito boa, foi maravilhosa. Esse tema eu gosto muito. Então, tenham esse olhar diferenciado para o dinheiro. Falei no comecinho, não sei quem estava aqui. Se der o direito de ir a um restaurante caro como merecedor, tá, gente? Eu não falo aqui de estripulia, de gastar o que não pode, ou enfim. Compre algo pra você e sinta. Você tem que sentir. Não é simplesmente eu mereço. Ah, eu comprei uma taça de cristal que custou... Um conjunto de taça de cristal que custou R$300. Não é simplesmente isso ser merecedor. É sentir isso, tá? É fazer aquele jantar somente pra você. É uma das outras atividades que eu tenho no meu guia. Fazer um jantar, somente um deles é fazer somente pra você, outro pra outra pessoa. É postar uma mesa pra você. Então seja merecedor daquilo. É comprar uma comida que você ama, que custou caro mesmo. E que a energia do dinheiro está ali. Por quê? Porque você não merece aquilo só aquele dia, você merece outros dias. E você merece ter aquele dinheiro pra você proporcionar aquela comida pro seu pai e sua mãe que não tiveram um dia. Ou que tiveram, mas que você quer dar pra eles, porque eles já te deram a vida, te deram muito. É você poder ter dinheiro pra dizer assim, mãe, pai, troca o carro de vocês que já não tá bom. É você poder contratar uma pessoa pra ajudar os seus pais que estão idosos. Então, filho deve ajudar pai? Deve, pode, claro. Não com dependência, tá? Como eu tava falando. Porque eles são muito maiores, eles podem muito mais do que a gente. Sempre vão ser maiores do que nós, tá? É você ajudar o seu filho. É você fazer uma doação, é você fazer uma caridade. E é você também receber, tá, gente? Aqui eu não tô falando de lei do equilíbrio nessa live. Posso até fazer a próxima live sobre equilíbrio. É maravilhoso o tema. E dá pra falar, assim, horrores. Ela está em tudo, tá, gente? Se você consegue equilibrar a sua vida com relação a você mesmo, você consegue equilibrar em relação a tudo. E só isso já resolve não sei nem quantos problemas da sua vida. Quantas questões, né, digamos, da sua vida. Então é isso, gente, tá? Tenha um novo olhar pro dinheiro a partir de agora. Tenha um novo olhar pra tudo o que move. Tudo o que é dinheiro. Não ache que você não precisa, não ache que não é bom. Não ache que é o suficiente. Sem essa ganância, sem a soberba, tá? Mas não ache que o que você tem simplesmente tá bom. Ah, eu tenho um computador maravilhoso, comprei agora, é equivalente. Tá tudo bem. Mas queira sempre crescer. Porque quando você cresce, quem está ao seu redor também cresce. E o dinheiro faz parte disso. O dinheiro ou qualquer moeda de troca que você tenha. Quando você faz uma parceria com alguém que vai ter aquela energia de troca, aquela energia boa de troca, ou você recebe o dinheiro por um serviço, ou por prestar um serviço, ou por um produto, ou você até equilibra isso com outra energia de algo de valor, que não seja um dinheiro, uma joia, enfim, seja o que for. Então, o dinheiro é energia, como eu estava falando aqui. Esse exemplo que eu pensei agora, eu achei bem bacana, eu vou sempre utilizar ele agora, com relação ao real, ao dólar, ao euro. Eles têm valores distintos. Não é? Por quê?
Qual a energia que você vai colocar ali naqueles valores? É simplesmente o valor que você põe ali. Tá, gente? Então é isso, chegamos ao nosso final, como sempre, 1 hora de live já, ó, falta um minutinho pra 1 hora de live, vou deixar gravada, assim, quem não assistiu toda, assista, manda pra alguém que você acha que precisa, que está nessa situação, estou à disposição, se inscrevam, tá, pra constelação em grupo, se não der pra essa, tem lá a lista de espera pra próxima, você pode abrir ou você pode participar como representante, e é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus, pra quem acredita em Deus, nessa energia. Fiquem com essa energia que você, enfim, o que você acreditar. Oi, Brutus! Tudo bom, querido? Maravilhoso, meu amigo. Então, gente, é isso. Boa noite pra todos vocês. Bebam bastante água, gente. Depois eu vou falar sobre a água, tá? De uma coisa que eu aprendi hoje, algo que eu aprendi hoje sobre a água. Muito maravilhoso. É isso, boa noite. Um beijo, fiquem todos com Deus. Por nada, meu bem. Oh, que linda. Obrigada. Obrigada, querida. Fico muito feliz de ouvir isso. E estarei sempre aqui, tá, gente? Eu vou tentar manter as lives nas terças-feiras, porque é um dia que vai ser bom. Eu sei que vai ser bom pela minha organização. Agora que minha vida vai ficar mais frenética ainda de tempo. Beijo, gente. Até a próxima.